Querido Deus, nosso Pai amado, meu Deus, nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Mas nós confiamos em Ti nessa noite, Pai. Nós cremos que o Senhor é quem tem nos trazido até aqui. O Senhor é quem tem nos abençoado, nos dirigido pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós temos vencido barreiras para estar aqui na casa do Senhor, Pai. E sem Ti nós não poderíamos ter vencido estas barreiras, Pai. É o Teu Espírito Santo que tem cuidado com cada um de nós nessa noite, ó Pai. E confiando, meu Deus, em Ti, nós temos a certeza que o Senhor tem recebido os nossos louvores, que nós temos entoados a Ti, ó Pai. E também nós cremos que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite, através da Tua palavra santa, Pai. Vem nos abençoar, meu Deus. Sem Ti, Senhor, não somos nada, Pai. Nos ajuda mais uma vez nessa noite. Manifesta a Tua palavra em nossos corações, para que possamos vencer todo o mal, Senhor. Para que o nosso coração esteja limpo diante da Tua presença, cheios da Tua presença, de confiança, meu Deus, de alegria em nossos corações. E só o Senhor, os Teus cuidados, ó Pai, é que pode fazer isso por nós, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, mais uma vez nessa noite, para a Tua glória. Amém. Amém. Então, louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos ler em dois lugares. Primeiramente, nós vamos ler em São João 8, verso 31. São João 8, verso 31 em diante. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos ler também em Mateus 21. Mateus capítulo 21, versículo 4, diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, nós temos lido a Tua santa palavra, Pai, e precisamos da unção do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações para revelar a mesma, Senhor. E nós te pedimos humildemente, como servos, Senhor, pela Tua misericórdia e bondade, nos ajuda, meu Deus, a ter esta revelação que só o Teu Espírito Santo pode dar, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós, quando pecadores, nós tínhamos um sentimento de culpa e o sentimento de condenação e de morte sobre nós. Mas o que o Deus, nosso Deus, quer trazer para nós é um sentimento de liberdade, um sentimento de vida e vida eterna. Ele quer nos dar a verdadeira alegria
que não pode ser encontrada neste mundo. Embora o diabo tenha várias maneiras de tentar alegrar o coração das pessoas com alegria momentânea que passa e é passageira, mas Deus quer nos dar uma verdadeira alegria, um verdadeiro sentimento de uma verdadeira liberdade e de vida, vida eterna, vida com abundância. Eu costumo dizer que é um sentimento de alegria, até mesmo quando a gente, já que eu passei por esse momento, quando a gente deve alguma dívida, alguma coisa, e quando a gente vê que tem aquele dinheiro em mãos, e que aquela dívida é paga, e que você está livre daquilo, é uma alegria tão grande que às vezes você fica, uma vez mesmo quando eu estava com uma dívida para pagar, e ali, quando eu consegui negociar e pagar aquela dívida, às vezes eu perguntava à minha esposa, me belisca aqui para ver se eu não estou sonhando. Era um sentimento de leveza, de certeza que aquilo não iria mais perturbar a minha mente, que eu não ia ter mais aquele sentimento de culpa, nem de peso com aquilo ali. Assim é, irmãos, quando a gente conhece a verdade da palavra. Quando Deus revela ao nosso coração a vida eterna, e a gente tem certeza que nós temos a vida eterna, isso dá uma sensação de prazer e de alegria eterna nos nossos corações, ao ponto que não importa os problemas que aconteçam na nossa vida aqui, mas nós já temos a certeza que iremos viver eternamente com Deus. Amém? É um sentimento verdadeiro. Não é uma imaginação da nossa cabeça, mas é algo que a gente toma posse. Enquanto nós não tomamos posse disso, nós sofremos muito, temos muitas angústias, muitos entram em depressão e muitas coisas, porque ele não tem posse daquela certeza de que Deus o salvou e que ele já está salvo e tem vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, ele deseja dar este sentimento no coração de cada filho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para que nós tenhamos esse sentimento, nós devemos nos identificar na palavra eterna de Deus. Como assim, irmãos, identificar na palavra? Segundo a palavra do Senhor, disse que passarão céus e terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. As palavras do Senhor são eternas. Então, quando você consegue olhar para a sua vida e olhar para a palavra de Deus, identificar que a sua vida faz parte dessa palavra de Deus, aí sim, é como se algo acontecesse e você tem aquela certeza de que você é eterno junto com a palavra do Senhor. Porque você se torna parte da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Deus nos colocou aqui, Ele pensou em nós aqui nessa era, não para ser mais uma denominação, mais um grupo, mas para ser a palavra viva de Deus sendo manifestada em cada tempo. E é isso que nós devemos encontrar para a nossa vida. Com certeza, irmãos, quando você está tão ligado ao Espírito de Deus, quando a sua vida está sendo dirigida pelo Espírito de Deus, você vai achar algum personagem aqui nessa Bíblia e você vai dizer, é mesmo que está olhando para a minha vida aqui. Vocês entendem isso? Se identificando com Cristo, se identificando com a palavra. Porque, segundo o sábio Salomão, o que é já foi e há de ser novamente. Então, a história bíblica vem se repetindo, só muda o personagem, mas o Espírito Santo que dirige a vida das pessoas é o mesmo Espírito Santo. E ele dirige você para essa palavra. E quando você vive mediante a obediência à voz do Espírito Santo, a sua vida vai se enquadrar perfeitamente com algum personagem aqui dessa palavra. Amém, irmãos? Você vai se identificar com a palavra. Você não vai ser mais um membro de igreja, simplesmente, mas você vai ser parte da palavra. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. O diabo, sabendo disso, ele tenta de todas as maneiras impedir que o cumprimento da palavra de Deus se dê na sua vida. Primeiramente, o amor ao mundo, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Se amais o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus nem mesmo está em vós. Sabemos, irmãos, que o Espírito Santo, ele é o responsável para fazer a sua própria palavra viver em cada um de nós. Amém? Então, se nós recebemos a palavra de Deus de bom grado, como uma semente no nosso coração, se nós lemos e cremos na palavra que Deus tem para o nosso tempo, se recebemos aqui no nosso coração, o Espírito Santo vem para fazer aquela palavra viver. Por isso que a Bíblia diz, se ameis o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai nem mesmo está em vós. E o amor do Pai é o Espírito Santo, irmãos. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele faz com que essas palavras que a gente tem ouvido e guardado em nossos corações se transformem em carne sobre essa terra. E no momento que você vê isso acontecendo na sua vida, você automaticamente se identifica nessa palavra e sabe que você tem a vida eterna. É uma certeza que Deus dá em seu coração de que você faz parte desta palavra. Amém? Então nós vamos meditar nessa noite. Nosso tema é a resposta da profecia. A resposta da profecia. Conforme nós lemos em Mateus 21, diz assim, versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei a ti vem manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, vocês notam, quero que nós observemos bem essa parte que diz, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Amém? O tema é a resposta da profecia. A resposta da profecia. Aquela cena na história da vida de Jesus, que era a palavra completa, nós somos, cada um, parte da palavra de Deus. Quando nós nos juntamos, nos tornamos o corpo, palavra completa de Deus. Amém? Jesus era a palavra completa de Deus ali em pessoa. E ele dividiu o seu espírito, ele dividiu aquela palavra entre a sua igreja. Então, quando toda a sua igreja se reúne, ela se torna a própria palavra de Deus também. E aqui nós vemos que a Bíblia está relatando que tudo aquilo estava se cumprindo. Aquele movimento ali de Jesus entrando em Jerusalém, tudo aquilo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz. E aí vem mostrando. Vocês captaram essa parte? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Por isso o nosso tema nessa noite é a resposta da profecia. A resposta da profecia de Deus. Deus sempre tem uma profecia para acontecer e fazer história nesse mundo. Amém? Jesus estava fazendo a história, conforme nós vamos ler na mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? Uma mensagem que o profeta pregou. Qual é a atração sobre a montanha? Por que tanta gente estava vendo aquele momento? Por que tanta gente estava olhando aquilo e muitos achando estranho? Oh, o que é que está acontecendo? O que é isso? Por que está acontecendo essas coisas? Qual é a atração? O que é que está atraindo o povo?
Ali a atração atraía todo tipo de pessoas, incrédulos, críticos, as águias, os crentes. Era uma atração. E qual é a atração sobre a montanha? O que é que está acontecendo aí sobre a montanha? A pergunta é essa: qual é a atração sobre a montanha? Depois os irmãos leiam essa mensagem. Qual a atração sobre a montanha? Então, aqui diz o profeta, no parágrafo 54. Ele era, falando de Jesus, ele era a resposta da profecia do profeta. Amém? Eis aí de onde eu tirei este tema dessa noite. A resposta da profecia. Ele era a resposta da profecia do profeta. Aqui vem ele montado sobre a cria de uma jumenta. Que atração! Deus estava cumprindo a sua palavra prometida. A hora que havia sido esperada desde 4.000 anos. Em Gênesis capítulo 13, versículo 15. Deus tinha feito a predição. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas a sua cabeça lhe ferirá o calcanhar. Aquela profecia, através da Bíblia, havia predito a vinda deste homem. Amém, irmãos? Então, quando Jesus estava se manifestando, cada movimento que Jesus fez nessa terra, ele estava cumprindo e respondendo a resposta. Ele era a resposta da profecia dos profetas. Por isso ele pode se identificar com a palavra e ser eterno com a palavra de Deus. Amém? Então, Deus tem profecias para cada tempo. E se nós desejamos fazer parte dessa palavra, nós devemos encontrar qual a profecia e por onde Deus falou a sua profecia, para que nós tomemos parte nessa profecia e cumpramos a palavra de Deus. Porque os filhos de Deus é quem cumpre a sua profecia. Porque eles podem crer na palavra. Os incrédulos não creem na palavra, diz o irmão Brana. Eles não podem provar a Deus, provar que a palavra de Deus é verdadeira. Porque eles não podem crer na mensagem. Mas os filhos de Deus, eles creem naquela palavra. Eles se agarram com aquela palavra e o Espírito Santo vem para fazer aquela palavra viver. E ser a resposta da profecia. Mas veja que o diabo, ele tenta impedir que isso aconteça na sua vida. Primeiramente, como eu disse, o amor ao mundo, às coisas do mundo. Se amais as coisas no mundo e as coisas, se amais o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai nem mesmo está em vós. Ou seja, você impede, enquanto você está vivendo uma vida de pecado, enquanto você não se entrega completamente a Deus, então você impede que o Espírito de Deus venha para fazer a palavra se cumprir em você, porque é Ele quem faz todas as coisas, irmãos. Nós não podemos fazer isso por imitação. Tem que ser algo real da parte de Deus em nosso coração, para que essa palavra realmente se torne viva. Para que sejamos, como disse Paulo, epístolas vivas, escritas e lidas por todos os homens. Então, quando o diabo não consegue vencer você pelo amor ao mundo, ao pecado, mas ele ainda vem com as tradições dos homens para impedir que aquilo aconteça. Tentar impedir, porque ele não pode impedir o que Deus já falou em sua palavra. Mas veja no parágrafo 46, diz assim: Deus então, o que ele estava fazendo? Qual é a atração lá em cima do monte? É Deus fazendo a história. É Deus cumprindo profecia. E isso sempre causa uma atração. Isso faz levantar todos os críticos, os abutres da mensagem desta manhã. E as águias também. Eles se juntam para descobrir o que está acontecendo. Alguns vêm por curiosidade. Alguns vêm para encontrar falhas. Outros vêm para criticar. Ali estão todas as classes reunidas, como dissemos esta manhã.
Ali estão as classes reunidas, como dissemos esta manhã. Crentes manufaturados e incrédulos. O que está sobre a montanha? A profecia está sendo cumprida. Agora veremos o que acontece. Veja, no 48 diz: agora, o que havia com aqueles escribas? O que havia com aqueles sacerdotes? O que havia com aquelas pessoas religiosas? Isso foi escrito há 487 anos antes de acontecer, por um profeta vindicado, e já havia sido colocado em forma de escritos e chamado de Bíblia, os rolos do Velho Testamento. Por que não podiam eles ver que aquilo era a profecia sendo cumprida? Pela mesma razão que não podem ver isso hoje. Eles tinham tomado a palavra de Deus e a tinham tornado sem efeito para as pessoas, por ensinar por tradições, como doutrina, as tradições dos homens. E se escribas, pregadores, ministros, homens espirituais assim chamados, ungidos, somente lessem a Bíblia, eles não se perguntariam o que está acontecendo. Eles saberiam o que é isto. É Deus cumprindo sua palavra. A história estava sendo feita. Profecia estava sendo cumprida. A salvação para o mundo estava chegando. O grande dia que todos os profetas tinham buscado, todos que estavam no sepulcro, estiveram esperando por aquele dia. Que coisa! Pense nisso. Todos que morreram, todos os mártires de sangue, justo e os profetas. Então veja, irmãos, Deus tinha falado a sua profecia, e os profetas vindicados, verdadeiros, escreveram essa profecia, e foi chamado de Bíblia. Aqui está um livro de profecias de Deus. Esse livro é um livro de história verdadeira. Tudo que tem acontecido está registrado aqui. Tudo que está acontecendo está registrado aqui. E até mesmo o que ainda vai acontecer está registrado aqui nesse livro de história verdadeira. Porque é um livro de profecia falado por profetas vindicados de Deus. Então nós temos essa palavra escrita, que é uma profecia. E tem que ter alguém na terra que venha para dar resposta a essa profecia. A vida de alguma pessoa tem que ser uma história que combine com as palavras que foi falada aqui nesse livro. Vocês entendem isso, irmãos? Nós não temos que ser mais uma tradição, porque a tradição cega as pessoas para isso. As pessoas se prendem em suas tradições, elas estão cativas, presas. Mas quando essa verdade é revelada, nós recebemos a liberdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando conseguimos encontrar essa verdade, essa palavra manifesta, então ali nós estamos encontrando a verdade de Deus e a vida eterna. Então nós podemos encontrar outro homem que viveu nessa terra, que também era a resposta de profecia. Nós vimos que Jesus era a resposta das profecias dos profetas. Mas também havia profecias para nosso tempo. E a palavra do Senhor mostrava que havia de vir um Elias que restauraria todas as coisas, que traria a igreja de volta ao movimento pentecostal do início, que traria a igreja à sua originalidade. E a Bíblia tinha essa profecia, ou tem essa profecia escrita para nós. E foi falada por profeta vindicado, profeta Malaquias, vindicado por Deus, e deixou escrito a profecia de Deus. E essa profecia, ela tinha que chegar ao dia que ela seria história verdadeira, história real, que a gente contemplaria com nossos olhos. O próprio Senhor Jesus também falou: Elias virá e restaurará todas as coisas. O livro de Apocalipse fala que o sétimo anjo viria. Então, quando William Branham estava andando nessa terra,
era uma coisa incomum. O povo, o que é isso que está acontecendo? Quem é esse homem? Ainda se pergunta, que coluna, que luz é essa na cabeça desse homem? O que é isso? O que é que está acontecendo? Era Deus respondendo à profecia. Deus cumprindo a sua palavra e fazendo a história verdadeira que está escrita aqui nesse livro, irmão. A vida do irmão Branham manifestou também uma parte da história da profecia. Foi também uma resposta da profecia. Mas o que eu quero ir nessa noite é mais além um pouco. Porque se nós entendermos a maneira como Deus faz todas as coisas, e que Ele é um Deus imutável, e nós sabemos que Ele, através de um profeta verdadeiro e vindicado, Ele fala a profecia. Amém, irmãos? Então, durante todas as 7 eras, ninguém conseguiu produzir a profecia que diria que uma igreja estaria no final do tempo com a mesma qualidade da primeira igreja que aconteceu. Passou-se por todas essas eras e o máximo que os homens conseguiram fazer com as suas teologias foi produzir denominações e mais denominações, grupos e mais grupos, tradições e mais tradições. E a igreja noiva, ela tem que aparecer porque ela também é uma profecia da palavra do Senhor. Amém, irmãos? E para que ela manifestasse essa profecia, Deus antes falou na boca de um profeta vindicado. Amém? Quantos creem que essa Bíblia, toda ela, foi escrita por homens de Deus verdadeiros, inspirados pelo Espírito Santo? É por isso que nós temos certeza que tudo que está aqui irá acontecer. Não é verdade, irmãos? Tudo que está escrito aqui irá acontecer, porque os homens que falaram e escreveram essa Bíblia, eles estavam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Pedro a gente lê isso. Eu já li isso uma vez, mas vamos ler novamente. Diz assim, 2 Pedro capítulo 1, para nós entendermos como Deus traz a profecia. Porque só a profecia de Deus é que se cumpre. Não adianta o homem fazer a sua própria profecia ou contar a sua própria história, porque aquilo não vai acontecer. Mas quando Deus fala, Deus é fiel e Ele sabe que aquilo acontecerá. E é nisso que nós devemos estar firmados. Não no que o homem fala, mas no que Deus falou na boca dos seus santos profetas. Como diz aqui em 2 Pedro capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Nenhuma profecia é de particular interpretação, porque os fariseus estavam fazendo isso. Cada um dava a sua interpretação. Esse Messias, ele será filho de Davi, ele reinará, com certeza ele vai descer do céu num cavalo branco, com uma espada de ouro, e a gente vai guerrear, vai matar esses romanos, vai destruir tudo na espada, e o reino dele será implantado. Tudo isso era história de interpretação da cabeça dos homens. Isso não pode acontecer porque é os homens que inventam essas histórias. Eles interpretam, cada um toma essa palavra, a Assembleia interpreta de um jeito, o Batista interpreta do jeito, o Católico interpreta do jeito, cada um deseja interpretar de alguma forma, mas Deus não é de particular interpretação. Quando Jesus veio, Ele não veio dar mais uma interpretação, mais palavras, explicando isso ou aquilo, não. Ele veio para cumprir a profecia. Ele era a interpretação da palavra. Amém, irmãos? A resposta, ele era a resposta da profecia dos profetas. Ele não veio para ensinar isso ou aquilo, não. Ele veio para ser a palavra, para ser a interpretação de Deus.
aqui na terra. Então, quando o irmão Branham nasceu, ele não veio para discutir teologia com os teólogos, ele veio para cumprir que estava escrito que Elias viria, e a vida dele foi a resposta da profecia dessas mensagens da Bíblia. Mas na qualidade de profeta e servo de Deus vindicado, ele também falou profecias para nós. Amém? Essa é a parte que mais nos interessa. Por quê? O que o irmão Branham veio trazer foi a profecia do tempo final. O que estava prometido em Apocalipse 10, 7, que todos os mistérios de Deus seriam revelados na voz do sétimo anjo. Isso era uma profecia. E isso tinha que virar história. E quando foi no ano de 1963, no mês de fevereiro, quando o irmão Branham estava ali naquelas montanhas, uma constelação de anjos veio descendo do céu e entregou para ele os mistérios pertinentes à palavra de Deus e disse: revele isso para o povo, porque eu tinha dito isso como uma profecia, mas agora nesse exato momento eu estou fazendo a história que eu disse que faria, e esses mistérios pertencem à minha igreja. Ó irmãos, tinha mistérios que estavam escondidos, nem escrito estava diretamente aqui nessa Bíblia. Estava na palavra sim, porque Deus não acrescenta nem tira da palavra, mas estava de uma maneira embutida. Quem dos teólogos, quem dos homens que lia a palavra e via o pecado original, quem poderia explicar que foi uma serpente que ali coabitou com Eva e nasceu a semente da serpente? Os homens liam para frente e para trás. Isso era uma profecia que estava escondida ali dentro. Isso era algo que ninguém via. Mas Deus não prometeu na profecia que revelaria todos os seus mistérios? Então, o irmão Branham veio para cumprir essa história que Deus tinha dito numa profecia. E trouxe as revelações de que Deus é único, é uma só pessoa, um só Deus. Tudo isso são mistérios que estava escondido por trás das palavras da Bíblia. Nem escrito estavam, mas estava aqui nas entrelinhas dessa Bíblia. Vocês compreendem isso? Então, Deus usou o profeta de Deus, William Branham, para trazer a profecia do tempo final, que é esse tempo que nós vivemos. Quantos creem que nós estamos no tempo final da história da humanidade? Nós estamos na última era, irmãos. O irmão Branham disse que não é necessário nem escrever mais a nossa história, porque não vai ter alguém para ler ela. Nós somos os últimos da história. Amém? E Deus enviou um profeta que trouxe uma profecia para nós. E o que é que nós devemos fazer? Buscar, ler. Quão importante é nós lermos essa mensagem, irmãos, e encaixar ela com a nossa vida. Não ser mais uma tradição. Isso não é vida eterna. Vida eterna é ser parte da palavra que Deus falou para o nosso tempo. Vocês entenderam isso? Aqui estão as palavras que Deus falou pela boca de um profeta. Bem fazeis em estar atento à voz dos profetas, como uma luz que alumia em lugar escuro. E eu penso, irmão, que não há lugar mais escuro do que a era de Laodiceia. De tanta confusão, de tanta interpretação, de tanta igreja, de tanta denominação, de tanto grupo, de tanta coisa. É uma coisa que chega a perturbar a nossa mente. Mas quando nós conseguimos ver a profecia, quando nós conseguimos nos humilhar ao Espírito de Deus, Ele entra em nosso coração e nós nos tornamos essa palavra, nós verdadeiramente somos livres para adorar a Deus através da palavra. Isso é que nos dá segurança. Isso é que nos dá a alegria de que nós estamos no caminho, porque nós fazemos parte dessa palavra. E aqui está um profeta vindicado de Deus. E o que ele falou para nós, todas essas mensagens que nós temos, é uma profecia que veio do céu para a igreja noiva do último tempo. Então nós devemos encontrar a nossa vida aqui. Porque
muitos, até mesmo na mensagem, estão parados no tempo, olhando só para trás. Vocês entendem? Os fariseus, quando eles estavam aqui, eles disseram para Jesus: nós cremos em Moisés. Eles ficaram olhando para a história lá atrás. Nós cremos em Moisés. E eles viviam sobre a lei de Moisés. Mas Deus, Ele vai, conforme o tempo passa, Ele vai cumprindo as suas palavras. E o homem tem que estar atento para, quando vê a palavra de Deus, soltar tudo e se agarrar com a palavra da hora que Deus está trazendo. Assim foi com Jesus. Moisés falou, os profetas falou, eles estavam agarrados com o que o profeta falou lá atrás. Disse: a gente crê em Moisés. Jesus disse: vocês não crêem nada em Moisés. Se cressem em Moisés, creriam em mim, porque de mim falou Moisés. Vocês captaram isso, irmãos? Há coisas que os homens se apegam às coisas lá atrás, que são verdadeiras. Mas, porém, ao tempo que Deus faz a coisa acontecer, e é aí que nós devemos estar apegados naquilo que Deus está fazendo hoje. Porque nosso Deus, Ele não morre, Ele é vivo eternamente. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. E sempre que Deus está fazendo algo, aquilo é incomum. É incomum para todos, até mesmo para os mais próximos. Sua vida é incomum, irmão. Irmã, sua vida é incomum. As pessoas não entendem. Ela força a mente, ela tenta compreender a sua vida, as suas atitudes, mas ela não pode entender, porque é Deus que está escondido atrás de você. É Deus que está fazendo você agir assim. Você não está fazendo assim para agradar a ou a B, ou porque é mais sábio, não. Você está fazendo porque há um Espírito de Deus que está trazendo você para essa palavra santa. E é por isso que você é tão incomum, muitas vezes é rejeitado, desprezado, zombado. Sua vida é incomum, porque é Deus, o Espírito de Deus, fazendo você viver a palavra de Deus. É incomum, o profeta diz, no parágrafo 63. Mas era Deus se preparando para confirmar uma promessa e para cumprir uma profecia que seu profeta tinha dado. Muito incomum. Deus cumprindo sua promessa a Noé. Enquanto outros estavam rindo, Deus estava também se preparando para fazer a história, para mostrar a outros, mesmo nesses dias, que Ele cumpre a sua palavra. Não importa quão irreal pareça e absurdo, Ele continua a cumprir a sua palavra. Ele estava fazendo um exemplo daquele velho homem batendo naquela arca para essas pessoas aqui da América nesta noite e ao redor de todo o mundo. Não importa o que a ciência diz, o que dizem, isto, aquilo, aquilo outro. Ele continua a cumprir a sua palavra. Ele estava fazendo a história. Qual é a atração? Um dia, uma coisa incomum aconteceu lá no deserto adentro. Era um arbusto que estava pegando fogo. E um profeta fugitivo estava de pé lá no deserto. Ele não ouviu voz alguma. Ele não ouviu nenhum som. Mas ele olhou e viu uma coisa incomum no topo da montanha. Deus estava tratando de atrair sua atenção. É a mesma coisa hoje. Deus estava se preparando para cumprir sua palavra através de seu profeta Abraão. A sua semente peregrinará por 400 anos em uma terra estranha. Eu os tirarei com mão poderosa. E ele estava preparando um homem para o trabalho. Como ele estava preparando uma arca para ser um lugar de segurança para todos os que crescem. Deus pôs fogo nesse arbusto. E esse pastor, Moisés, disse: eu simplesmente vou virar para ver o que esta coisa estranha significa. E quando ele estava com Moisés lá em cima, perto da sarça, ele falou com ele. Qual foi a atração mais tarde no salão de Pilatos? Quando este pastor atirou no chão a vara e ela se transformou em uma serpente? Deus cumprindo sua promessa a Moisés, ponto. Qual foi a atração no Mar Morto? Quando os cavalos de Faraó ficaram todos espantados, quando eles viram um vento vindo dos céus e partiu o Mar Vermelho da direita para a esquerda, e um pobre grupo de escravos andando em obediência a Deus, caminhando através daquela terra seca. O que foi isso?
Deus cumprindo a sua palavra, a inércia se apartou, um povo vivo atravessou, e umas pessoas espiritualmente mortas tentaram personificar isso e se afogaram. Deus cumprindo a profecia e fazendo a história. Essa foi a atração no Mar Morto, irmãos. Quando Deus está cumprindo a sua profecia, é algo muito estranho para a comunidade religiosa do mundo. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem quando Deus está tomando a palavra que foi colocada em papel, que foi falada por Deus, e quando essa palavra está se tornando carne, não bate com os seus estudos, não bate com as suas teologias, não bate com o que eles programaram. Então eles ficam atônitos, sem saber nem explicar o que é aquilo. Eles tentam dar uma resposta ao povo. Disseram, é Beelzebu, cuidado, é isso, é aquilo. Eles não têm uma resposta para dar e começam a criticar, a zombar e desprezar aquilo que é a palavra que Deus prometeu. E nesse tempo não é diferente. Eles acusaram Jesus. Jesus disse, de mim falou Moisés. Hoje não é diferente. William Branham, um profeta vindicado de Deus, falou a palavra da profecia. E algumas pessoas nessa terra, que se chama a noiva de Cristo, vai crer verdadeiramente em toda essa mensagem. Vai viver essa mensagem. E a sua vida vai ser estranha, até mesmo para outros grupos de mensagem. Porque é incomum o que Deus faz na vida de uma pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus. Ele começa a viver a palavra verdadeiramente. Irmãos, você vai chegar ao ponto de dizer, se você crê em William Branham, você crerá nessa palavra e viverá essa mensagem. Porque muitos têm olhado somente para trás e têm esquecido de olhar o que Deus prometeu para hoje, para nós. De nós tomarmos essa palavra, de ser a igreja noiva do Senhor, que crê em toda a palavra que saiu da boca de Deus e que está tornando essa palavra viva. Você se torna incomum, você se torna incompreendido, você é desprezado, mas é Deus fazendo a história que Ele prometeu. Deus prometeu fazer a história e Ele faz a história. É quando Deus muda do profeta para a sua profecia. Veja no parágrafo 79. Ele diz assim: e por aquele tempo o profeta virou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, qual é a atração? Foi mudada do profeta para a sua profecia. Amém? Se nós notarmos bem, irmãos, quando João Batista estava aqui na terra, pregando, trazendo profecia, porque ele era um profeta de Deus, mas ele mesmo era uma atração também. Por que ele era uma atração? Porque ele era a resposta da profecia de Isaías. Isaías falou dele, a voz do que clama no deserto. Então a vida de João aqui retratou a resposta da profecia do profeta Isaías. Mas também João pregou profecias. E quando chegou determinado tempo, mudou do profeta para a sua profecia. Quando João olhou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então importa que eu desapareça e que ele apareça. Assim também o irmão Branham esteve aqui na terra cumprindo a resposta da profecia de Malaquias, de Apocalipse e do próprio Senhor Jesus. Mas ele também falou de Jesus que viria. Em quem? Na sua igreja hoje que está viva sobre a terra. O próprio Espírito de Cristo se manifestaria para cumprir essa mensagem e provar que a resposta da profecia de William Branham é verdadeira e é a história de Deus para nós hoje. E isso será uma coisa muito incomum. Deus está começando a amadurecer essa igreja. Nós temos que estar preparados, irmãos, para ser incomum mesmo, para ser muitas vezes rejeitado e desprezado. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus antes de fazer a vontade do homem. Importa a nós agradar a Deus em tudo. Se nós cremos na palavra, se você notar, quem fez a palavra se cumprir? Quando Jesus foi ali no jumentinho. Vamos ler isso aqui, para nós finalizarmos. Vamos ler do começo. Veja quem é que faz a palavra se cumprir. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo,
ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Vocês captaram? Jesus mandou quem buscar o jumentinho? Para que a história acontecesse? 2 dos seus discípulos. Porque um crente, ele pode crer na palavra que Deus falou. Se fosse um incrédulo, ele dizia: para que buscar jumento? Eu vou nada. O jumento nunca viria. Mas Deus mandou 2 discípulos crentes: vá buscar esse jumentinho, porque está escrito na história que eu entrarei aqui em Jerusalém montado nesse jumento. E os filhos de Deus é que tomam parte na história que Deus falou, porque eles podem crer na mensagem provando a sua palavra. Deus disse: os filhos verdadeiros de Deus é quem crerá nessa mensagem, é quem crerá que haverá essa igreja noiva, que será como no dia de Pentecostes. Embora as trevas, o diabo, ou quem seja, as tradições, as interpretações particulares, tudo vá contra isso, mas um filho de Deus vai ficar crendo nessa palavra até que o Espírito venha e faça cumprir essa mensagem, porque é a resposta da profecia de um profeta vindicado de Deus. Ele disse que é o assim diz o Senhor: Deus terá essa igreja aqui nessa terra, em uma restauração, irmãos. Foi para isso que a mensagem de Deus veio, para restaurar essa igreja novamente. Que Deus nos ajude a crer e a cumprir a história da profecia da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Apresente a Ele a sua vida. Se o diabo está de alguma maneira tentando impedir que essa história de vencedor aconteça na sua vida, Deus te dá autoridade para mandar qualquer demônio sair da sua frente. É Deus quem te dá isso. Quando Ele mandou Moisés, a história já estava escrita, que o povo iria adorar lá no deserto e que o povo ia ser liberto. Então ficou na frente de Moisés o Mar Vermelho, montanha de um lado, montanha do outro, o Mar Vermelho na frente. E na hora do desespero, que parecia que a história que Deus falou não iria se cumprir, então Moisés foi e clamou a Deus. E Deus disse: por que clamas a mim? Eu não já te disse que essa história é verdadeira? Eu falei essa profecia, o povo está liberto. Mande qualquer coisa que tiver na sua frente sair, porque você é um vencedor e você vai cumprir a história que eu falei. Ó irmão, assim é a sua vida. E eu não sei o que é que está impedindo alguma coisa na sua vida. Eu sei de uma coisa, que Deus te dá autoridade para mandar todo o mal ir embora da sua vida. E você cumprir essa palavra, porque foi Deus quem falou a respeito de ti. Creia na palavra do Senhor. Você é parte dessa palavra. Se é doença, o nosso Deus, Ele é o mesmo curador. Se é depressão, alguma opressão maligna, tristeza que o diabo tem trazido na tua vida, algum tipo de depressão, Deus é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apresente a Ele, creia, e nós vamos orar, e você vai sair de posse da sua vitória nessa noite. Querido Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, nós temos ouvido a Tua santa palavra, Pai. Nós cremos que o Senhor enviou um profeta vindicado nesta era, Pai. Nós cremos que as palavras que saíram da boca do Teu profeta é uma profecia dizendo que uma igreja vitoriosa, como Atos dos Apóstolos, estaria aqui na terra para receber a Ti, Senhor. Ó Pai bendito, e o diabo de todas as formas, de toda maneira, tenta impedir que isso aconteça na nossa vida, mas nós tomamos posse da Tua palavra e a autoridade do Teu nome para expulsar todo o mal, toda a incredulidade do inferno, toda doença, todo problema espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo está repreendido, e que Teu nome seja glorificado na nossa vida, Senhor, que esta igreja seja uma representação de Ti, aqui nesta terra, Pai,
como cristãos vencedores, que tem alegria em seu coração, que tem um Deus vivo, que toma conta de nós, que provê a nossa alimentação, que está tomando conta da nossa vida espiritual e que tem trazido uma palavra verdadeira aos nossos corações. Nós cremos em Ti, Senhor, e em Ti marchamos, Pai, mediante a palavra que o Senhor tem nos dado. E em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa vitória é decretada para glorificar a Ti, Senhor. Recebe, meu Deus, toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.